A mensagem de hoje tem o seguinte nome: o poder da palavra falada. Vou repetir: o poder da palavra falada. Então você abre sua Bíblia em Tiago, e em Provérbios 18, Tiago 3 e Provérbios 18, e leia lá comigo. Tiago 3, versículo 2, diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí vira a página, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 8, 9 e 10. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Agora vamos ao Provérbios. Provérbios 19, aliás, 18, 21. Primeira parte, 21 de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Vamos repetir? A morte e a vida estão no poder da língua. Deus abençoe essas leituras. A ciência, irmãos, já descobriu que o centro da fala no cérebro controla todos os nervos do nosso corpo. Mas isso não é surpresa, porque o doutor Tiago da Bíblia, já há mais de 2000 anos já sabia disso e tem nos ensinado no capítulo 3 do seu livro. Tiago define claramente a importância da língua e do centro da fala. A língua é o menor membro do nosso corpo, mas pode dominá-lo inteiramente. A ciência hoje, irmãos, também já sabe disso. E ela diz: se alguém fala, vou ficar fraco, imediatamente todos os nervos do corpo recebem essa mensagem e dizem: vamos nos preparar para enfraquecer, pois recebemos instruções da central de comunicação de que devemos ficar fracos. Então, em seguida, todos os nervos do corpo se ajustam e as suas atitudes se tornam para fraqueza. A ciência diz: se alguém fala, não tenho capacidade alguma, eu não posso fazer esse trabalho, imediatamente todos os nervos do corpo começam a declarar a mesma coisa. Sim, recebemos instrução
do sistema nervoso central, dizendo que não temos nenhuma capacidade. Devemos nos preparar para ser uma pessoa incapaz. E se alguém ficar dizendo, sou muito velho, estou cansado e já não posso fazer mais nada, então, de imediato, o controle central da fala responde, dando ordens para esse efeito. Os nervos todos respondem, sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura. Se alguém continua a dizer que é velho, então a pessoa logo morre. Então eu proponho nesta manhã que é necessário que todos saibam que este princípio já é um fato comprovado até pela ciência. O centro da fala no cérebro tem influência direta sobre todo o sistema nervoso do nosso corpo. O que fazer então? Vamos ver esses textos. Primeiro, palavras têm poder. Provérbios 18, 21a. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que? Repetimos. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Quer dizer, o pior e o melhor. A morte e a vida. O pior e o melhor está no poder da língua. Tiago diz que ninguém é capaz de dominá-la. Temos de ter muito cuidado, irmãos, porque ela pode acarretar a nossa morte espiritual e eterna, pelo que nós falamos. Pois com ela bendizemos ao Senhor e também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Versículo 9 do capítulo 3 de Tiago. Então eu repito, palavras têm poder. O Espírito Santo precisa que usemos palavras de poder. Eu vou fazer uma pausa aqui. Conversando com alguns irmãos, chegamos à conclusão de que muitos ouvem a palavra. E vocês vão ver logo mais a importância da pregação. E que poucos guardam o que ouvem. E os que guardam, logo esquecem. Significado. O que se prega, pouco se vive. Então, essa palavra é uma das mais importantes da Bíblia. Guarde essa palavra e ponha em prática. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida e na vida de seus familiares. O Espírito Santo precisa que usemos a palavra de poder, a fim de realizar os propósitos de Deus. Por isso que você precisa escutar esse sermão. Exemplo. Deus deseja, por exemplo, curar uma pessoa que vem aqui à frente. Deus tocou nessa pessoa
despertou a sua fé para ela vir à frente, para ela ser curada. Mas Deus não pode fazer nada se alguém não usar a palavra, porque a palavra é que tem poder. O pastor, então, chama os presbíteros e põe a palavra em execução. Se o pastor não fala, não acontece nada. Por quê? Porque a palavra tem poder. Num culto no salão do Instituto de Educação, há tempo atrás, na hora da oração, uma senhora veio à frente numa cadeira de rodas. Na tela da minha mente, que estava dirigindo aquele culto, eu vi aquela senhora levantar-se da cadeira de rodas. Mas eu devia ter dado a palavra a ela e não dei. E sem palavra, ela não se levantou. Porque palavra tem poder. No outro dia ela foi a uma outra igreja, deram-lhe a palavra e ela deixou a cadeira de rodas. Outra ocasião, irmãos, eu podia contar aqui o que eu não conto, porque eu não estou aqui para me exibir. Outra ocasião, quando eu saía do mercado do Paulistão, eu vi uma senhora desmaiada sobre o capô do seu carro, e se juntando gente em torno dela, e nada acontecia. Mas quando eu dei a palavra, Senhor, que ela se levanta e seja curada, ela se levantou, pegou a chave do seu carro e foi para o carro e tocou o seu carro. Porque palavra tem poder. Eu tenho outras coisas que eu podia contar, mas não vou só contar mais uma aqui. Meu cunhado estava comigo. E um casal estava não viviam bem. E um começou a falar mal do outro. Eu não posso contar para não identificar. E aí os dois gritando, nós não podemos mais estar juntos, nós temos que separar. E aí eu peguei na mão do marido e na mão da esposa e disse, em nome de Jesus, que seja desfeito esse laço de ódio desse casal. Oh, louvado seja Deus, porque aconteceu. Na hora, eles se abraçaram e se beijaram. Porque palavras têm poder. Outra vez, vou parar de falar de mim. Mas já outra vez no outro Paulistão, uma senhora caiu. E eu disse baixinho, sai no nome de Jesus. Não aconteceu nada. Palavras ouvidas e faladas têm poder. Não é para falar para você. A mulher não levantou. Irmãos, o Espírito Santo precisa da sua palavra. Eu estou pedindo para você prestar atenção para poder pôr em prática. Bate no irmão aí, me ajuda. Fala para o irmão aí. O Espírito Santo precisa da sua palavra. Não é só a palavra do pastor. Você é salvo, você é crente, você é filho de Deus, você é parte do corpo de Cristo.
E você tem responsabilidade diante dele. O Espírito Santo precisa da sua palavra. E também precisa da minha palavra. O Espírito Santo precisa de palavras definidas, palavras faladas com fé. Quando as palavras são liberadas, elas realizam os milagres que precisam ser realizados. E não são as pessoas que as emitiu, mas são as palavras que as pessoas deram. Porque palavras têm poder. Gozado que eu falo, tem gente que fecha mais a boca. A hora que a palavra fala, ela precisa tocar você. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Cristo. Você vai ver agora. Porque se fosse eu que estivesse falando aqui, eu já teria ido há muito tempo. Deus não precisa de pessoas que não falem palavras definidas e com fé. Já chegamos aí para você entender. Segundo ponto, desenvolver palavras criativas. Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas e nada acontecia. Mas aí a palavra fala, disse Deus, Deus falou, haja luz e houve luz, porque palavras têm poder, palavra criativa. Conforme vemos o relato da criação, nós podemos compreender como Deus usou suas palavras com criatividade. Antes de Deus falar haja, ele tinha um objetivo muito claro. Ele queria criar o planeta Terra para o homem habitar. A terra seria o lugar perfeito para o homem. Caso contrário, a terra seria como os demais planetas, incapaz de sustentar a vida humana. Quando Deus disse haja, ele já sabia o resultado. Ele viu claramente cada um de nós, não como nós somos, mas como seríamos em Cristo Jesus. Assim como a terra era caótica, diz aqui, sem forma e vazia, nós também fomos colocados na terra com o caos ao nosso redor. Satanás já tomava conta. Só quando aprendemos a andar em obediência à palavra de Deus, foi que passamos a desenvolver poder criativo nas palavras, para trazer ordem ao caos que nos cercavam, e que ainda nos cercam. Nossas palavras, irmãos, podem fazer a diferença se aprendermos a usá-las eficientemente. Como diz Tiago
3:2 final. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Pois a língua tem o terrível poder de falar de maneira pecaminosa, errada e imprópria. Eu fico triste quando alguém vem falar de um irmão. Eu fico tão triste que eu perco até a sequência da palavra. Tiago, irmãos, personifica a língua como representante da depravação, da miséria humana. Essa coisinha pequena que está em mim, está em cada um. Perfeito varão, diz Tiago. Provavelmente Tiago esteja descrevendo aquele que é maduro espiritualmente. Perfeito varão, maduro espiritualmente, controla. E, portanto, consegue controlar a própria língua para desenvolver palavras criativas. Irmãos, escuta o que o pastor está pedindo, em nome de Jesus. Usem palavras positivas e produtivas. Encha sua mente com a palavra de Deus e você ficará surpreso ao ver palavras criativas saindo dos seus lábios naturalmente. Terceiro ponto: ter fé divina. Por quê? Porque tem dois tipos de fé: a fé divina e a tua fé. Continue com a tua fé. Mas o ponto terceiro é ter fé divina. Ter fé de Deus. Diz o texto em Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação. Eu vou repetir, porque muitos vêm ao culto, não prestam atenção na pregação. Fico até no celular, lá atrás. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Que não é também qualquer pregação. Pela palavra de Cristo. Ou seja, pela mensagem de Cristo. A respeito de Cristo. Pela pregação do Evangelho de Cristo, ou seja, do Evangelho do Reino, porque Cristo é Senhor e Rei. E aí Mateus 28, 18, 20, Ele, o Rei e Senhor, nos tem falado dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Faz assim, assim, nos irmãos aí. Eu vou repetir isso. Faz assim, palavras de Cristo. O que Cristo vai falar através do pregador,
não é qualquer pregação. É palavra de Cristo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E Cristo, como Senhor e Rei, vai falar. E Ele nos tem falado. Mas Ele falou lá há 2000 anos para os discípulos. E continua falando hoje a cada discípulo aqui presente. Ele tem falado, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está escrito ali. Fala para o irmão, está lá escrito. Ele continua falando. Toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra, para ele continuar falando e está falando. Essa é a pregação. Cristo falando. Alicerçados, irmãos, nessa autoridade e nesse poder que Jesus detém, recebemos a incumbência de evangelizar. Agora eu tenho que fazer uma pergunta. Você sabia disso? Ou eu vou ter que gritar de novo a palavra? Nesse poder, nessa autoridade de Cristo Jesus, Senhor e Rei, foi que nós recebemos essa incumbência que a Adelina falou. Depois da pregação, sair todas as ruas para evangelizar. Nossa missão, irmão, é levar pessoas à conversão, é batizar, é discipular, é ensiná-las a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E Ele, como Deus conosco, fecha com chave de ouro: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cadê aquele grupo que estava comigo evangelizando? Fica de pé aqui, vem aqui, vem aqui. Toda a autoridade, poder que Ele detém, Ele passou a vocês, a cada um, e a toda a igreja, a toda. Para quê? Para evangelizar. De qualquer forma, não precisa ir na casa, não precisa falar com o vizinho, chamando para um churrasquinho, fazendo amizade, tantas maneiras. Os grupos caseiros fazem e podem, depois nós vamos chamar esses grupos para dar testemunho, para mostrar que, senta. E esse que levantou também vai, estava doente, e outros também. Eu queria só falar dos que estavam comigo ontem, nem o Marcos estava. São 9 que fazem isso todos os sábados, e mais um grupo aqui. E Jesus fecha com chave de ouro esse texto: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Com quem que Ele está? Conosco. Conosco quem? Os que saímos para evangelizar. Graças a Deus para os nossos grupos familiares. A fé vem por ouvir a palavra da pregação. Será que alguém está ouvindo essa pregação? A fé vem por ouvir a palavra da pregação, em que Cristo fala
através daquele que está cheio da unção do Espírito. Ouça de todo o coração agora, irmão, a mensagem da pregação e receba a fé divina. E ao receber a fé que lhe é concedida, você será capaz de ordenar que montanhas sejam removidas. Sem receber a fé divina, não será possível fazer tal coisa. E como diz Marcos 16, 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que têm fé divina. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Para conduzirem pessoas incrédulas à obediência, por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios e milagres, no poder do Espírito Santo. Receba a fé divina. Assim, irmãos, eu posso convocá-los dizendo: esforcemo-nos para divulgar o Evangelho do Reino a esta cidade de Bauru, que está indo celeremente para o inferno. Você viu aquela facada ontem, quinta-feira? Você viu? O que pode evitar isso? Ou quem pode evitar? Jesus. Conclusão. Primeiro, nós vimos que a língua é o centro de influência direta sobre todos os nervos do nosso corpo. Por isso, precisamos ter cuidado para não dizer: não temos capacidade para evangelizar. Para que nossos nervos não comecem a declarar a mesma coisa. Sim, recebemos instrução do sistema nervoso central, dizendo que não temos capacidade nenhuma para evangelizar, por isso não evangelizamos. Tem que ser o contrário. Falemos positivamente que somos capazes de evangelizar. E que vamos participar do trabalho de evangelismo da nossa igreja. Amém? Sei. Eu sou velho, estou cansado, eu já não posso fazer nada, muito menos evangelizar. Aí os nervos respondem: Abílio, nós também não podemos fazer nada, não podemos visitar pessoas enfermas, sou velho, não posso convidar o vizinho para o grupo, não posso orar por pessoas incrédulas, sou velho, isso é por jovem. E aí o Abílio passa a não fazer nada. Só que Abílio é positivo. Por isso ele está vendo aqui uma igreja viva, uma igreja feliz, uma igreja alegre, uma igreja participante, uma igreja
que é tida por igrejas na cidade como uma igreja ótima. E é. E vai ser. Não quando o pastor falou sobre oração e a igreja se manifestou como nunca. E até o Roberto Rufino, se tomara que ele não esteja para ouvir, chegou para mim e disse: Abílio, quero te dizer algo que você... Esse culto foi um culto como nunca. Essa palavra, e muitos repetiram essa palavra sobre oração. Eu falei: nossa, vai encher a reunião de oração de terça-feira. Só um casal, mais um casal, mais 3 pessoas vieram na oração de terça-feira, uma vez, e veio aquele menino lá, o Rogério. Ninguém mais veio, só o Rogério continua vindo. Eu espero que essa palavra produza o evangelismo que a cidade de Bauru precisa para não ir para o inferno. Segundo, vimos que a palavra tem poder. Eu repeti, palavra tem poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Cuidemos de falar aos nossos amigos e inimigos somente o que é do agrado de Deus, para não acarretar nossa morte espiritual e eterna. Não é porque você é salvo que você pode criticar o irmão. A palavra está dizendo: os que criticam são esperados a morte eterna, a morte espiritual. 3, para terminar. Vimos que temos que desenvolver palavras criativas. Fala para o irmão, viu, irmão? A terceira ponta. Palavras criativas. 3 vezes. Palavras criativas. Palavras que produzem resultados maravilhosos. Palavras criativas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, diz Tiago. É uma pessoa madura espiritualmente, consegue controlar a língua e desenvolver palavras criativas. E aí, vou terminar com uma tremenda frase do salmista Davi. Abra aí, Salmo 19, versículo 4. E vamos repetir essa tremenda frase desse discípulo maduro espiritualmente, Davi. 3 vezes de pé. Abra a Bíblia, levante-se. E no poder do Espírito, na unção do Espírito, na presença do Espírito, repita comigo, todos os que já acharam, o Salmo 19 de Davi, versículo 14. Diz assim, 1, 2 e 3. As palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. De novo, a segunda vez. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E pela última vez, as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vai mudar tudo para a honra e glória do nosso Deus.
essas palavras vão ser do agrado do nosso Deus, porque serão palavras e o meditar do coração agradáveis na presença do Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Em nome de Jesus, amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.